RFI Convida. Começou neste domingo em Paris o Congresso Mundial sobre a AIDS durante 4 dias. Conferências, colóquios e seminários científicos são organizados na capital francesa para apresentar e discutir os avanços na luta contra o vírus HIV. Para falar sobre o assunto, a RFI convida hoje o médico Dr. Luiz Loures, diretor executivo adjunto da UNAIDS, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS. Bom dia. Bom dia. Segundo os números datando de 2016, da própria UNAIDS, atualmente mais de 36 milhões de pessoas vivem com o vírus da AIDS no mundo. Qual é a boa notícia que a gente pode trazer para essas pessoas durante essa conferência, durante esse congresso? Que a metade dessas pessoas hoje tem acesso a tratamento. Isso é uma mudança fundamental na realidade. Esse não era o caso há poucos anos atrás. Não? Então, existe um progresso que eu diria bastante importante do ponto de vista de acesso a tratamento. Essa é a boa notícia. E a gente sabe que o vírus infectou apenas no ano passado 1.800.000 pessoas, ou seja, uma nova contaminação pelo HIV a cada 17 segundos, o que mostra que nos últimos anos o número de novas contaminações não diminuiu muito. As políticas de prevenção são menos eficazes ou as melhores condições de sobrevivência dos soropositivos, graças em parte aos antirretrovirais, os medicamentos que impedem o avanço da doença, banalizaram um pouco o vírus e a doença? O que poderia explicar esses números? A complacência, a banalização da AIDS é sem dúvida um desafio, talvez o mais importante hoje, principalmente em relação aos jovens, que estão frente a um risco que eu considero inaceitável depois de 30 anos de epidemia, de tanto conhecimento e de tanta ciência. Sem dúvida, a complacência é extremamente importante. Mas é importante também notar que nos países mais afetados, principalmente na África subsaariana, onde com as maiores epidemias de AIDS, nós estamos começando a observar, na verdade, declínio no número de infecções. O problema é fora da África. E justamente durante muito tempo a África concentrou a maior parte dos novos casos, mas recentemente eu vi o senhor numa entrevista dizendo que a África tinha em suas mãos a solução para a epidemia da AIDS. O senhor poderia explicar um pouco por quê? Eu ia dizer exatamente isso, mais uma vez. A África foi o problema no passado, hoje é onde está o futuro. O fim da AIDS passa pela África, não tem nenhuma dúvida. E isso é relacionado exatamente à resposta nesses países mais afetados. Foi uma combinação de compromisso político, mobilização de recursos e envolvimento da sociedade civil que tem levado a países como a África do Sul, por exemplo, o país com o maior número de pessoas vivendo com HIV, também nesse momento com a resposta mais robusta no mundo. Ainda muito a fazer, mas a África do Sul trata hoje mais do que qualquer outro país no mundo. E quais são as regiões do mundo que mais preocupam? A Europa do Leste, sem nenhuma dúvida, é a África Central. O Oriente Médio preocupa de forma fundamental. E dentro do continente africano, a África do Oeste Central, que é um fenômeno interessante de analisar, porque são epidemias relativamente menores do que as epidemias que nós observamos na África Austral, mas com respostas mais atrasadas, um desafio especial. Então, eu costumo dizer que a AIDS é mais global do que nunca hoje, em relação aos desafios. E além do preservativo, fala-se muito das novas linhas de prevenção ao vírus, com a chamada profilaxia de pré-exposição, as PrEPs. Esse tratamento, que é administrado diariamente, ele protege em caso de uma possível exposição ao vírus. Ele impede mais de 90% dos casos de infecção pelo vírus HIV. Houve muito debate sobre esse tema, sobre o uso dessas novas linhas de prevenção. Como a UNAIDS integra esse tipo de tratamento na sua política de prevenção? Apoio total. A realidade hoje é que 80% das novas infecções fora do continente africano, elas estão ocorrendo em membros do que nós chamamos de populações chaves, inclusive a homens gays, homens que têm sexo com homem, usuários de droga, trabalhadora sexual.
E o PrEP, para todas as populações, é um instrumento crítico do ponto de vista da prevenção, para a proteção dessas mesmas populações. E mesmo na África, pelo menos de 25% a 30% das novas infecções estão acontecendo nessas populações chaves. PrEP não é a solução, mas, sem dúvida, é um grande avanço do ponto de vista de proteção das populações mais vulneráveis. A gente falou agora há pouco da questão da banalização. O que freia a aplicação, a implementação dessas terapias da PrEPs é o risco de que as pessoas banalizem o uso desse tratamento, ou é uma questão comercial e financeira? Mais comercial e financeira nesse momento, mesmo sendo que existem avanços concretos do ponto de vista de uma maior disponibilidade do PrEP. O Brasil, por exemplo, é um país que está adotando de uma forma acelerada o PrEP nos seus programas, mas sempre existe uma decisão política também de se investir na tecnologia, né? Porque é um tratamento que custa caro. Nesse momento vamos dizer, menos que um tratamento, né? É uma medida de prevenção, apesar de que o que envolve tomar um remédio, uma pílula, o PrEP, mas o objetivo principal é prevenção. Sem dúvida, o preço é um limitante nesse momento em algumas regiões do mundo, mas como nós observamos em relação aos antirretrovirais para tratamento, é perfeitamente possível baixar esse preço. E se meus números estão corretos, mais de 1/3 das pessoas contaminadas não sabem que são portadoras do vírus HIV. Conhecer o estado sorológico é uma prioridade. O que tem sido feito para mudar esse quadro? Para que mais pessoas conheçam seu estado sorológico? O desafio principal em relação às populações mais jovens, que, como discutimos antes, tem uma visão da epidemia de AIDS como alguma coisa do passado, que já acabou. Então, aí vem a questão, por que fazer o teste? Né? Então, esse é um ponto que tem que mudar, né? Onde nós estamos trabalhando, principalmente com os jovens, eles mesmos, para buscar formas de uma maior sensibilização, como, por exemplo, o uso da mídia social e outros instrumentos. É o que nós temos, por exemplo, no UNAIDS, nós lideramos uma campanha que chama Proteste. E esse proteste tem exatamente as duas nuances que você percebe, né? A favor do teste para AIDS, mas de alguma forma também uma posição política dos jovens em relação à epidemia, né? Um protesto em relação à epidemia de AIDS. Essa é uma das formas que nós temos usado para tentar sensibilizar. Mas o ponto fundamental é os próprios jovens, principalmente a liderança jovem, assumir e levar essa campanha à frente. E em um determinado momento, o Brasil foi uma referência em termos de política de acesso aos tratamentos, principalmente com a questão da quebra de patentes. Esse leadership brasileiro ainda continua? Sem dúvida. O Brasil, historicamente, história é difícil de mudar, né? O Brasil foi o primeiro país a tratar entre os países em desenvolvimento, foi o primeiro país a tratar no Sul. E, sem dúvida, a iniciativa brasileira foi como que disparou o acesso a tratamento em os países do Sul. Havia uma resistência enorme. Eu já trabalhava diretamente com a AIDS nessa época, e eu me lembro, havia uma resistência, principalmente no nível internacional, dos grandes doadores, de mover em direção a tratamento no Sul, né? Isso poderia levar a resistência, questão de preço e tudo isso. E o Brasil demonstrou que era possível e viável e abriu a porta para o tratamento nos países em desenvolvimento. A partir daí, o Brasil tem mantido uma liderança do ponto de vista de políticas inovadoras, como na questão do PrEP, e tem enfrentado desafios que são desafios novos, não somente ao Brasil, mas de escala mundial, como o que eu comentei, aumento de número de infecções entre jovens e principalmente jovens que fazem parte das populações que nós chamamos a chave. Perfeito, então tem muita coisa para fazer, principalmente focado nessa população um pouco mais jovem. Certamente, sem nenhuma dúvida. Eu acho que é como que nós estamos vivendo hoje duas epidemias. Uma epidemia onde nós estamos observando uma resposta espetacular, principalmente na África subsaariana, e uma nova epidemia que começa a indicar que nós temos outros problemas à frente
E essa nova epidemia está claramente relacionada a índices mais elevados de AIDS e de HIV entre os mais jovens. Muito obrigado, Dr. Luiz Loures, diretor executivo adjunto da UNAIDS, o programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, que participou do RFI Convida de hoje. Obrigado pela presença. Obrigado.